Esse é um bipap Sterlar da Resmed. Na parte posterior dele aqui nós temos o botão onde que vai ligar, cabo de energia, o sensor se for utilizar de FiO2 e de oxímetro. Aqui nós temos o filtro dele, esse filtro tem que ser limpo para não danificar o aparelho. Essa parte aqui é onde que vai ter o conector do oxigênio. A gente vai instalar. Para retirar o conector é só subir com essa pecinha que ele solta. Na parte do conector nós vamos conectar com o circuito aonde que vai no fluxômetro. Esse fluxômetro ele não pode estar umidificado, senão vai água para dentro do aparelho e danifica o aparelho. Ele pode ser utilizado com uma traqueia, onde que vai vir uma placa aquecedora e um umidificador, ou então com o umidificador próprio dele. A gente encaixa ele. Para retirar, a gente tem aqui um botãozinho que a gente puxa ele e aí ele solta. Na parte interna do umidificador, temos aqui onde que vai ficar a água. E aí então a traqueia do circuito, que é única, vai vir aqui. Se for utilizar com máscara para VNI, é só encaixar a máscara aqui. Agora, se for utilizar para circuito com traqueostomia, tem que utilizar essa válvula de escape de CO2, porque o aparelho bipap ele não cicla, então tem que ter o escape de CO2. Nós vamos ligar ele atrás. Aqui nós temos os alarmes, né? De bateria, se está ligado na rede de energia, o botão de alarme e o botão onde que nós vamos pausar o alarme, que é o botão mestre, botão onde que a gente vai disparar a ventilação para iniciar, e aqui botão de monitorização, o da ventilação, onde que nós vamos mudar os parâmetros, e o info, que são as informações da ventilação. Ele já abre nessa tela e ele fica travado. Então, para a gente destravar ele, nós vamos apertar o botão mestre e o botão de ventilação juntos. Aí nós vamos ver que a gente pode deixar ele destravado 5 minutos, 120 minutos ou deixar destravado ilimitado. Eu vou deixar aqui 5 minutos e ele abriu aqui o cadeado, então está destravado. Nessa tela de início a gente pode utilizar se ele vai ser com umidificador ou sem. O tipo de máscara, então se a gente vai utilizar com traqueostomia, com máscara facial, com máscara nasal, por exemplo. Então, no nosso caso aqui, traqueostomia. E para fazer o reconhecimento do circuito. O botão de ventilação é onde que nós vamos mudar os parâmetros depois que ele estiver destravado. Então, a gente pode utilizar normal ou então mudar a patologia, se for restritivo, se for obstrutivo. Aqui nós temos os modos. Então, esse ET é o modo bipap. Tem vários outros modos, como CPAP, por exemplo. Aqui é onde nós vamos mudar a pressão de suporte ou a IPAP, a PIP ou a EPAP, frequência respiratória e aqui mais configurações. Então a gente tem o tempo inspiratório mínimo, o máximo, a sensibilidade, pode ser média, alta, muito alta ou baixa, os ciclos, tempo de subida, e o tipo de máscara que está mostrando que é de traqueostomia que nós escolhemos. Se a gente vir apertando o botão de ventilação, nós entramos na tela de alarmes, então para configurar todos os alarmes dele. Se clicarmos de novo, nós vamos vir para calibrar o sensor de O2, se tiver utilizando o sensor de O2, por exemplo, a PIP inicial. E se a gente entrar aqui no menu de configuração do aparelho, a gente muda, por exemplo, o idioma. Aqui é a questão mais da tela do aparelho. E se a gente chegar aqui no menu, aonde que está a pressão de suporte e PIP, se nós modificarmos, a gente pode utilizar como IPAP e EPAP. Para voltar para a tela inicial, a gente vai apertar o pulmão do monitor, que é o pulmãozinho. E aí, para iniciar a ventilação, nós vamos apertar o botão de Start.
Vamos confirmar e vai iniciar a ventilação. Após iniciar a ventilação, então aqui no gráfico do monitor, nós podemos utilizar a monitorização, que a gente vê o volume, o que o paciente está fazendo, né? Podemos utilizar com gráfico de pressão e fluxo, volume, minuto e frequência respiratória, as fugas, o volume corrente, sincronização e a oximetria, se a gente estiver utilizando o oxímetro. Esse botão de info é as informações, é o resumo do que está acontecendo com o paciente. E para voltar para a tela inicial, nós vamos apertar o botão de monitor e deixar no modo que a gente achar melhor. Para a gente botar o aparelho em standby, nós vamos apertar o botão de start e vamos parar a terapia com o botão mestre. Para desligar o aparelho, nós vamos vir no botãozinho atrás de ligar o aparelho, vamos dar um clique nele, ele vai mostrar se a gente deseja desligar, vamos confirmar e o aparelho desliga.